abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e com certeza habita no nosso espírito, porque é assim que diz o Evangelho. Naquele que já é o nosso melhor dia. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo todos, da onde você estiver, no momento que você estiver me ouvindo e me assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Receba o que você vai ouvir aqui hoje. Mude a sua forma de pensar e, por consequência, mude, melhore a sua forma de viver, a sua forma de proceder. Bom, pessoal, desde já, muito obrigado pela sua participação. Se você está chegando aqui, é novo aqui na nossa página, eu gostaria de me apresentar para você. O meu nome é Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Brasil, nós estamos aqui no Brasil. E o nosso assunto, que nós tratamos sempre, é o Evangelho da incircuncisão. Se você não conhece, saiba que existem dois evangelhos na Bíblia. O da circuncisão, que foi dado aos apóstolos até a cruz, e o da incircuncisão, que foi confiado por Deus depois da cruz ao apóstolo Paulo. E o nosso evangelho, por nós estarmos depois da cruz, é o evangelho da incircuncisão, que vai de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje que nós vamos aqui tratar, se trata aqui de uma pergunta. Batizados na água ou no sangue? E vamos aqui estar tratando de acordo com o que diz o Evangelho da Graça, de acordo com o que foi explicado, foi revelado ao apóstolo Paulo. Por favor, se for possível, nos ajude aí a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem, tá bom? Compartilhe a mensagem se for possível. Se for possível, se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Nós estamos lá, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. E já aqui mandando um abraço, uma saudação ao nosso irmão José Maria Oliveira, que está nos assistindo agora aqui ao vivo. Muito obrigado, abençoado. Receba que tudo está bem na sua casa, sua família está em paz. Você e aqueles que você ama. Receba que você te faça bem o que você vai ouvir aqui hoje. Muito obrigado. Se for possível, compartilhe a mensagem. Participe aí conosco para que a palavra seja glorificada. E desde já, declarando aí os olhos do seu entendimento iluminado por Deus, para que você possa entender que a única maneira de você entender o Evangelho da incircuncisão é quando Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Assim como fez com o meu irmão Dino Sani, assim como fez com o meu irmão Marcos Marques, lá de Caxias, um abraço abençoado, como fez comigo, e também receba e que faça contigo, que Deus ilumine os olhos do seu entendimento. Mas para isso é necessário que você ouça, né? O Evangelho diz que o entendimento, a fé, ela se manifesta pelo ouvir. Um certo dia, eu estava lá na religião, já até falei isso aqui outras vezes, estava lá na religião, quando chegou uma abençoada, eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho da Graça, nunca sabia nada, às vezes de nada. A abençoada chegou para mim e falou assim: boa noite, abençoado. Quando ela me falou isso, o que é isso? Que negócio é esse de abençoado? Porque, para mim, Deus ainda ia abençoar, né? Era só Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí eu comecei a ouvir, comecei a entender, Deus me iluminou aqui, Deus mesmo, não foi minha inteligência, Deus aqui que iluminou os olhos do meu entendimento. E então, eu comecei a entender. E recebo que você também aconteça o mesmo, tá bom, abençoado? Isso é abençoado. Então vamos aqui dar início aqui, declara os olhos do seu entendimento iluminados, saiba que você é um abençoado, saiba que tudo está bem na sua vida. Batizados na água ou no sangue? Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, um verso bem curtinho, bem tranquilo aqui, que diz assim, Efésios capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, olha o que diz o apóstolo Paulo, um só Senhor, não são três, não é uma trindade, um só Senhor, uma só fé, a fé de Cristo, que é um dom que ele imputou nos seus filhos, e um só batismo. É aqui que nós vamos nos apegar aqui, é por aqui que nós vamos caminhar, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 5,
um só batismo. É aqui que nós vamos aqui estar. Porque o tema de hoje, o que nós vamos aqui estar tratando, abençoados, é uma pergunta. Uma pergunta. Somos batizados na água ou no sangue? Porque está escrito, que nós lemos aqui, há um só batismo. Agora fica a pergunta, qual o batismo? O batismo das águas, que você conhece, ou o batismo da cruz de Cristo, o batismo do sangue dele, que ele verteu lá no madeiro? O evangelho da incircuncisão, que é a nossa referência, que é a nossa revelação, afirma um só batismo depois da morte de Cristo. É isso que nós estamos aqui falando, é o evangelho que nós apresentamos aqui, que foi deixado para nós. Depois da cruz de Cristo, só há um batismo. Porque a religião, se você conhece a religião, com certeza conhece, assim como eu, a religião vive na prática do batismo que era antes da cruz. Eu tenho certeza que você conhece, ainda mais os evangélicos, os católicos, e cada um, veja bem, cada um tem uma forma, muda o seu batismo. Alguns batizam na cachoeira, outros batizam na piscina, outros vai para o mar, outros vão lá para Israel, para o Rio Jordão, mas cada um tem aí a sua forma. Alguns até acrescentam, outros mudam a forma, o local, até denominações onde eu participei, eu falo de onde eu participei, que determina a idade de uma pessoa ser batizada nas águas. Eu fui criado aí pelo meu avô, pelos meus avós paternos, dentro da religião, desde o dia que eu nasci. E fui lá, eu vim lá de Angra dos Reis, lá da Ilha Grande, né, lá da Praia da Tapera, a praia mais linda do mundo. E quando eu vim de lá, vim mais ou menos com 10 anos, tinha 9 para 10 anos. E quando chegamos aqui na capital do Rio de Janeiro, meus avós procuraram um local para nós congregarmos lá, porque é o entendimento que nós tínhamos na época. E eu cheguei ali com 10 anos. Aí procurei lá o reverendo, lá o pastor, e falei com ele, olha pastor, 10 anos, eu queria também me batizar. E ele me perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, 10 anos. Então você precisa esperar mais 2 anos, porque aqui a gente só pode batizar uma pessoa na idade mínima de 12 anos. Porque cada denominação tem uma idade, né? Determina a idade. A Igreja Católica, por exemplo, nasceu, já pode ser batizado, não é isso? Mas veja o que diz aqui, o Evangelho da incircuncisão a respeito do batismo nas águas. Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui 2 versos, o verso 1 e o verso 2. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, anote aí, depois você veja, não fique só aí nas minhas palavras não, que diz assim, ó. Pelo que, deixando já o quê? Os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas coisas que Jesus de Nazaré fez, né, lá no começo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O verso 2, e da doutrina dos batismos. Então, o evangelho aqui da incircuncisão diz que é para deixar já. Pois depois da cruz, depois da morte e da ressurreição de Cristo, passou a ser um rudimento. É isso que o apóstolo Paulo diz, que depois que Cristo morreu e ressuscitou, o batismo nas águas, esse que você fez lá na igreja que você pertenceu lá, na denominação, passou a ser um rudimento. Agora, por quê? Por que o evangelho da incircuncisão diz que o batismo nas águas, depois da cruz de Cristo, passou a ser um rudimento? Por que Paulo explica dessa maneira? Veja bem, abençoado, o que é um rudimento? Rudimento é o que se apresenta em um estado primitivo, ultrapassado, incompleto. Na época que ele é feito, é bom, é válido, não é isso? Mas chega um tempo que é criada alguma coisa que ultrapassa aquele objeto. Ali, por exemplo, é uma coisa bem importante, um exemplo que eu dei aqui, até brigaram comigo, mas eu vou repetir. Quando eu era bem novinho ainda, o meu papai ele comprou uma TV preto e branco. Na época era ponta de
era a melhor que tinha no mercado, na televisão, mas era preto e branco, de válvula, e foi uma festa lá em casa, uma alegria, né? Todo mundo feliz com aquela televisão que era preto e branco, mas o tempo foi passando, né? E as coisas foram evoluindo, e aí meu pai comprou uma televisão colorida, e aquela preto e branco já ficou para trás, porque ela rudimentou, ela ficou sem validade, ficou ultrapassada, foi uma coisa primitiva. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o rudimento. Vamos ler aqui o Mateus, olha, Mateus capítulo 3, virou um rudimento. Mateus capítulo 3, por que é? 3 verso 11, olha o que diz aqui, João Batista, que Mateus escreveu, que diz assim, ó, testemunho de João Batista a respeito do batismo com água depois, e que depois viria o batismo com fogo e com sangue. Veja aí no verso 11, Mateus capítulo 3, verso 11 diz assim, e eu, João Batista, olha o que ele diz, por que Paulo chama o batismo nas águas de rudimento, que está ultrapassado. E eu, João Batista, em verdade, olha, em verdade, e a verdade era o pacto da lei, na época de João Batista, o que valia era o pacto da lei. Vos batizo com o quê? Com água, João Batista. Em verdade, eu vos batizo com água, lá no Rio Jordão. Agora, para quê? Para que João Batista estava batizando aquelas pessoas na água? Qual a razão de João Batista estar batizando nas águas? Então, continua dizendo aí, ó, para o arrependimento. João Batista, a função ali, João Batista estava batizando aquelas pessoas ali nas águas no Rio Jordão, para o arrependimento de pecados. Então, abençoados, chegamos aqui à conclusão, para haver, veja bem, para haver batismo nas águas, teria que haver pecados. Teria que ter a lei de Moisés ali, para alguém se arrepender. Tendo pecado, teria arrependimento, então a pessoa iria se arrepender, e então seria batizado nas águas. Essa seria a razão de João Batista estar batizando aquelas pessoas. Agora, onde está o rudimento desse batismo? Por que é chamado de rudimento? Onde ficou ultrapassado o batismo nas águas? Na segunda parte desse verso, em Mateus capítulo 3, verso 11, quando diz, mas, olha o que ele diz, o próprio João Batista, aquele que batizava nas águas, aquele que estava ali batizando para o arrependimento, ele diz, mas aquele que vem após mim, olha o que ele diz, aquele que vem após mim, João Batista falando, após João Batista, após o batismo nas águas, que virá com outro batismo superior o das águas, de que João Batista estava falando. De quem que João Batista, para quem que João Batista estava apontando? Do próprio Deus em carne, Jesus de Nazaré, que viria após João Batista. Ele, olha o que ele diz mais. Ele, Jesus, João Batista apontando para Jesus, ele é mais poderoso do que eu. Jesus, o batismo de João, ele está falando, o batismo dele é mais poderoso do que o meu, cujas alparcas não sou digno de levar. Olha que coisa. Ele, o próprio Deus, o próprio Jesus, disse João, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha o que diz João Batista. O batismo de João, abençoado nas águas, veja bem, tinha um prazo de validade. Tinha os dias contados. Até quando? Até o mais poderoso chegar, que era Jesus, ali na cruz. Queria batizar com o Espírito Santo e com fogo, com seu próprio sangue. O mesmo Jesus, o mesmo Jesus que João falou, lá em João capítulo 1, no verso 29, que diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falando a respeito de Jesus. Quando que ele tirou o pecado do mundo? Hebreus capítulo 9, verso 26, Hebreus capítulo 9, verso 26, diz que na cruz, com uma só oferta, lá na cruz, ele, o próprio Deus, aniquilou o pecado, acabou com o pecado. Então, abençoado, veja bem, pensa aí, por favor. Não fica apenas fazendo o que manda você fazer, não. Pare e pense aí. Então, sem pecado, veja bem, sem pecado,
Sem arrependimento. Por que sem pecado? Porque o Evangelho diz que na cruz Cristo aniquilou o pecado, acabou com a lei de Moisés, acabou com o pecado. E sem pecado, do que você vai se arrepender se não tem pecado? Então, sem arrependimento e sem a lei de Moisés, porque era a lei de Moisés que apontava o pecado. Agora, o batismo nas águas perde o valor, virou um rudimento, não tem mais sentido. Por quê? Porque não tem pecado, não tem arrependimento. Para que você vai se batizar nas águas? Mas na cruz ainda tirou o pecado e mudou o pacto. Agora nós estamos no pacto da graça. Na cruz, veja bem, abençoados, na cruz veio o batismo daquele que João Batista disse, o mais poderoso do que eu. Na cruz veio o batismo do mais poderoso que João Batista falou. Eu vos batizo com água, mas após mim virá o mais poderoso do que eu, mais poderoso do que o meu batismo, disse João Batista, o batismo das águas, que foi o batismo com sangue, batizado ali na cruz. Por isso que o batismo nas águas hoje não faz mais sentido. Porque tem o batismo mais poderoso. É como que alguém, né, comprasse hoje uma televisão preto e branco. Não faz sentido, abençoado. Você pode até ter, mas você não vai estar desfrutando do melhor que Deus tem para você, que foi o seu batismo ali na cruz. A religião, eu sei que vamos até que ler um verso aqui, que eu tenho certeza que você conhece, porque a religião, ela continua com o batismo do arrependimento. Não é isso? E se você ainda é religioso, se você participa aí de uma denominação, eu tenho certeza que você conhece esse verso aqui, já está aí na sua mente. Vamos ler aqui, ó. Atos capítulo 2, o verso é o 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, olha, veja bem, confundiram em seu coração e perguntaram a Pedro. Olha a pergunta que fizeram a Pedro, lá quando Pedro estava pregando, lá falando a respeito da morte de Cristo. E os demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós faremos? Olha a resposta de Pedro. Leia aí a resposta de Pedro. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, e essa pregação aqui de Pedro foi depois da cruz. Depois que Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia voltado aos céus, e Pedro estava dizendo que era necessário se arrepender e se batizar nas águas. Acontece, abençoados, por favor, acontece que Pedro e os outros apóstolos eram da circuncisão. Eles foram criados com Jesus de Nazaré antes da cruz. O mesmo pacto de João Batista, lei de Moisés, arrependimento, batismo nas águas, pecado, tudo isso fazia parte do pacto dos apóstolos. E eles ainda não conheciam, não entendiam que o pacto da lei tinha acabado. Eles ainda não entendiam que o pacto da lei, que o pacto do pecado havia sido aniquilado. Que Cristo, o mais poderoso, já havia se batizado ali na cruz. Gálatas capítulo 2, verso 7, vamos ler aqui também. Gálatas capítulo 2, um verso bem conhecido nosso, mas muitos não conhecem, 2, verso 7. Olha o que diz, 2,7. Antes, pelo contrário, quando vi que o evangelho da incircuncisão estava confiado a mim, como a Pedro da circuncisão, veja o verso 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia com os gentios. Então, veja bem que Gálatas capítulo 2, verso 8 e verso 7, apresenta Pedro para a circuncisão. A lei de Moisés, o pacto do arrependimento, o pacto do batismo de João Batista. Agora, apresenta também Paulo para a incircuncisão. A graça de Cristo, o pacto eterno. Mesmo muitos aí dizendo, não, o pacto da graça acabou, mas o pacto da graça é um pacto eterno. Então, veja bem, se o apostolado de Pedro, da circuncisão, apresenta o batismo de João, Jesus de Nazaré, o apóstolo Paulo apresenta o batismo
do mais poderoso, do ressuscitado. É isso que você precisa entender, você precisa separar a cruz, antes da cruz e depois da cruz. Veja o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 6, vamos ler aqui esses dois versos aqui são muito importantes, assim como Pedro lá apresentou o batismo do arrependimento lá no dia de Pentecoste, quando 3.000 almas, 5.000 almas aceitaram a Jesus lá, como dizem os evangélicos. Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4, olha o que diz: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo perguntando. E no verso 4 ele diz: de maneira que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo no Rio Jordão? Não, abençoados, na morte, na cruz, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo nas águas não tem novidade, abençoado, não tem nenhuma novidade. Foi do pacto velho, não tinha vida. O pacto velho não tinha vida, um pacto de maldição e morte. Maldição e morte. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 e verso 9, diz que o pacto da lei, o pacto que mandava batizar nas águas, é um pacto de maldição e morte. Está escrito lá. Nós que estamos aqui depois da cruz, o batismo nas águas não serve para nós. O batismo nas águas não serve para nós. Não serve. É um rudimento velho, fraco e pobre. Já passou, já acabou. A religião, ela vive assim, ó, a religião, ela despreza o batismo do mais poderoso, que João Batista anunciou, do ressuscitado, que ele disse, ó, após mim virá um mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a religião, ela despreza esse batismo e fica com o batismo das águas, o inferior, ultrapassado. Batismo nas águas é um batismo velho, é do velho pacto, abençoados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que na cruz tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz que quando Cristo morreu e ressuscitou, tudo se fez novo. Ah, mas que eu quero se basear nos dois, então eu fico com os dois. Não dá, porque nós lemos aqui um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E o nosso batismo, que estamos depois da cruz, é o batismo da morte de sangue. Não é o batismo nas águas. E Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta nos fez perfeito, nos batizou para sempre. Para sempre, abençoados. Você não precisa mergulhar dentro de um batistério, dentro de um rio, não precisa nem ir lá em Israel, no Rio Jordão, se batizar, porque o batismo do mais poderoso, aquele que João Batista disse, olha, após mim, após ele, virá um, já te batizou. Quando você chegou aqui, você já foi iniciado, já estava, o processo já tinha começado, e fomos batizados ali na morte de Cristo, ali na cruz. Eu sei que isso vai ao encontro da religião, mas é o Evangelho que diz, você não precisa, assim como você não precisa de pão e vinho para estar em comunhão com Deus, você também não precisa de um batismo nas águas para estar batizado em Cristo, porque quando você nasceu aqui, quando você chegou nesse corpo de carne, porque você é o Espírito, você já chegou batizado com o sangue dele, o batismo do mais poderoso. E aquele batismo anterior, lá das águas, virou um rudimento, não tem necessidade. Eu sei que é uma coisa assim, bem bonita, né? Bem bacana, botar aquele roupão branco, eu também botei, né? Aí o pastor lá, né? E mais, esse batismo das águas só serve para te deixar preso lá, com aquele homem, né, chamado pastor, porque ele chama aquele lá,
é meu pai na fé, ele que me batizou. Não, quem te batizou foi o próprio Cristo, o próprio Deus ali na cruz, quando derramou o sangue ali, batizou todos os filhos, todo aquele que ele escolheu lá, desde antes da fundação do mundo. Todos nós passamos ali, fomos beneficiados com o batismo de sua morte. Uma certa vez aí, nos correios que nós recebemos aqui, são bastante, nessa semana recebemos aqui bastante correios, abençoados aí, falando, alguns até entendendo, outros nem tanto, mas num desses correios, dessas mensagens, perguntaram para nós, por que Jesus se batizou nas águas? Por quê? Se ele não tinha pecados. Com certeza, né? Jesus de Nazaré, ele era, nesse aspecto aí, ele era diferenciado, ele nunca teve pecado, ele nunca transgrediu a lei de Moisés, porque a Bíblia, quando fala de pecado, é a transgressão da lei. O próprio João, o apóstolo João, ele, em uma de suas cartas, ele deixa bem claro que pecado era quando alguém transgredia a lei de Moisés. E você sabe que Jesus de Nazaré foi o único que cumpriu ali toda a lei. Então ele não tinha pecado. Então me perguntaram, se ele não tinha pecado, o que ele foi fazer lá? Se apresentar para João Batista e pediu a João Batista para ser batizado. Ele até chegou a falar para João, por ora deixa assim, vamos fazer dessa maneira. E João Batista, obedecendo, batizou Jesus ali no Rio Jordão. Né? E você conhece bem essa história. Por que Jesus de Nazaré teve que se batizar? Mateus capítulo 5, verso 17, olha o que Jesus diz aqui. Não cuideis, ele falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, nada disso. Ele não veio aqui destruir a lei. Né? Mas não vim abrogar. Mas o quê? O que ele veio fazer com respeito da lei? Ele veio cumprir. Ele cumpriu toda a lei. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo, ali na cruz quando ele morreu. Ele acabou com a lei, ele cumpriu a lei e deixou de existir, porque perdeu o sentido. Então, veja bem, por que ele se batizou? Disse Jesus de Nazaré que veio cumprir a lei de Moisés, os 613 mandamentos. Ele cumpriu os 613. E mais abençoado, dizia uma dessas 613 ordenanças que todo cordeiro, veja bem, todo cordeiro que era apresentado lá ao sacerdote para ser sacrificado, deveria ser lavado antes do sacrifício. Quando alguém chegava lá perante lá o sumo sacerdote uma vez por ano, isso era feito uma vez por ano, mas o cordeiro tinha que ser perfeito, não podia ter mácula, mancha, nada, tinha que ser bonitinho, o mais novinho, e tinha que ser lavado. Tinha que ser lavado antes de ser sacrificado. João Batista apresentou Jesus como que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria sacrificado no madeiro. Então, para cumprir a lei, porque a lei mandava assim, então ele, Jesus, o Cordeiro, foi lavado por João Batista no Rio Jordão. O que aconteceu ali é que ele cumpriu a lei ali também, porque o Cordeiro teria que ser lavado. Ele era um tipo ali daquele Cordeiro. Ele teria que ser lavado. Então, João Batista, que teve a honra, o privilégio de lavar Jesus antes do sacrifício, porque estava próximo, faltava alguns dias, alguns anos, 3 anos mais ou menos, para que ele fosse sacrificado, mas era necessário que ele cumprisse toda a lei, porque se ele não se batizasse, com certeza alguém iria apontar, ele não cumpriu toda a lei, ele não foi lavado antes do sacrifício, mas ele foi batizado, ele foi lavado. Abençoados, veja bem, estamos aqui já terminando aqui, abençoados. Jesus de Nazaré, o próprio Deus ali no corpo de carne, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que grande é o mistério da piedade. O próprio Deus, que é o Espírito, dentro de um corpo de carne, se manifestou, foi visto por todos ali. Jesus de Nazaré, ele não veio como o nosso exemplo, o nosso modelo. Eu vou fazer, eu tenho que fazer, porque Jesus de Nazaré
fez, então eu tenho que fazer também. Não, eu me lembro quando eu estava lá na religião e eu era bastante preguiçoso com algumas coisas, que tinha que fazer alguns sacrifícios, tipo jejum, subir um monte, e coisas assim desse tipo que você conhece na religião. Sempre vinha alguém que me corrigia, me chamava a atenção falando isso. Ó, se Jesus se sacrificou por você, se Jesus fez, você também tem que fazer. Ele foi o nosso exemplo. Não foi, abençoado. Jesus de Nazaré não foi o nosso exemplo. Ele veio como nosso substituto. Ele veio fazer aquilo que não seria necessário de fazer. Por isso que o batismo nas águas virou um rudimento. Ele fez exatamente para você não fazer. O fato dele ter feito é razão suficiente para você não fazer. Você não fazer. Se ele fez jejum, então você não faça. Não faça, porque ele já fez por você. Se ele se batizou nas águas, então não se batize, porque ele se batizou por você. Ele veio te substituir. E mais, abençoado, mais. Ele, Jesus, ele tirou o batismo das águas e nos batizou na cruz com seu próprio sangue. Seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 28, numa reunião que houve lá na igreja de Éfeso. Vamos ler aqui, né? Estamos aqui pertinho. Olha só, Atos capítulo 20, o verso é o 28, diz assim, ó, olhai por vós e por todo o rebanho. O apóstolo Paulo recomendando lá ao pessoal lá daquela igreja, o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele, Deus, ele, Cristo, resgatou, comprou com o seu próprio sangue. Você foi comprado, abençoado, com o seu próprio sangue. Ele tirou a água, você não precisa ser mais lavado, porque ele já nos lavou, ele já nos redimiu ali na cruz. Comprou com o seu próprio sangue. E mesmo porque, abençoados, pense o seguinte, veja bem, se fosse para você imitá-lo, se fosse o caso de me batizar porque ele se batizou, não, eu vou me batizar nas águas, né? Eu vou procurar lá o pastor, como eu fiz um dia quando eu tinha 12 anos, nisso, vou procurar, vou me batizar. Então, veja bem, você também, depois de 3 anos, você se batizou nas águas hoje. Hoje foi lá, que coisa linda, desceu as águas lá do batismo. Então, se a questão aqui é para imitar a Jesus, depois de 3 anos de batismo nas águas, você teria também que morrer crucificado. Porque se o caso aqui é imitar o que ele fez, 3 anos depois que ele foi batizado ali por João Batista, 3 anos depois que ele foi lavado ali nas águas, ele foi para o madeiro, ele morreu ali. E mais, e ao 3º dia, você teria que ressuscitar, porque foi isso que ele fez. Ele se batizou, foi lavado ali, né, no Rio Jordão, passou lá o tempo, os 3 anos, foi na cruz, morreu, e ao 3º dia, ele ressuscitou. E isso, abençoado, isso você não pode fazer. Você não pode fazer, porque ele veio fazer em nosso lugar. E fez perfeito, abençoado. Ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Nós já falamos aqui, vamos repetir. Com uma só oferta. Com uma só oferta. Ele fez perfeito para sempre. Para sempre. Você não tem que fazer nada para ser perfeito. Agora você tem que se comportar como tal, como filho, não é isso? Você não precisa se batizar para ser um filho de Deus. Você não precisa comer pão, beber vinho, para ter comunhão. Não. Você tem que entender a sua posição, a nossa posição em Cristo Jesus, que Ele mesmo nos colocou. Filhos, né? Filhos já batizados no seu sangue, comprados pelo seu sangue ali na cruz do Calvário. Todos os filhos. É isso que você precisa entender. Você não tem que fazer, você tem que entender que Ele já fez por você. Porque se fosse para mim fazer, para você fazer,
não precisaria ele, o próprio Deus, veja bem, o próprio Deus se manifestar num corpo de carne, se humilhar, né, como o apóstolo Paulo disse, se humilhou à forma humana, entrar no corpo de carne, morrer na cruz, derramar o seu sangue, ser humilhado da maneira que ele foi, e depois tu vai fazer tudo de novo, pessoal? Não faz sentido, não faz sentido. Ele veio nos substituir. E a nossa oração nessa manhã é que você entenda, que você compreenda que ele foi o seu substituto, que ele fez para você não fazer. Você está garantido para sempre. Você é filho para sempre. Vamos repetir aqui o verso que nós já falamos 2 vezes, vamos falar a 3ª vez. Com um só sacrifício, com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. Não é até você se batizar, não é até você fazer um jejum. E se eu me comportar mal? Não, abençoado, eu recebo que você se comporte bem, porque, como nós lemos aqui em Atos capítulo 20, verso 28, ele nos comprou, você é propriedade dele, de Deus. Se você se comportar mal, ele vai tomar as devidas providências, né? Porque Paulo escreve lá nos Gálatas capítulo 6, né? Tudo que o homem plantar, vai colher. De Deus não se zomba, porque você é propriedade exclusiva dele. Tudo que precisava fazer, ele fez. Então, fique tranquilo aí, se comporte como tal. Quando você escorregar, procure se manter. Não, vamos aqui não pode, meu pai aqui, né? Aqui vamos acertar. E a receita está aqui, de Romanos até Hebreus. Tá bom, abençoado? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, abençoada Vanilda Lima. Muito obrigado, abençoada Ana Maria Nunes, lá de Brasília. Abençoada, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou por todo esse tempo. Para mim, eu me sinto honrado, sinceramente. Me sinto aqui, para mim é uma honra ter os abençoados, são anjos, espíritos desse quilate que conseguiram entender. Abençoada Alice Coutinho, abençoada. Muito obrigado, eu me sinto honrado ver os anjos desse quilate, desse entendimento, desse conhecimento aqui, participando aqui comigo, me ajudando a fazer a palavra do nosso Pai correr e ser glorificada. Olha, abençoado, deixa eu aqui gastar aqui mais 2 minutinhos para falar isso, porque já me falaram que a palavra do nosso Pai não pode ser glorificada. Quando nós falamos glorificada, é ser anunciada, falada, conhecida por outras pessoas. Ninguém pode glorificar mais a Deus do que ele já fez. Ele já está no limite, ele é tudo, não é isso? Quando nós falamos que corra, que seja anunciada e seja conhecida pelos nossos irmãos que estão lá no sistema religioso, se batizando nas águas, pensando que estão agradando a Deus. É isso que nós estamos falando. Comendo pão, bebendo vinho, achando que vão ter mais comunhão com Deus do que o próprio Deus já fez. Ele já habita em você. O que tinha que ser feito, ele já fez. Tá bom, abençoado? Compartilhe a mensagem, por favor. Muito obrigado por você. Já estamos aperfeiçoados nele, abençoado Ana Maria Nunes, desse jeito. Ele mesmo nos aperfeiçoou. Perfeito, 100%, hein? 100%. Não deixou nada para ninguém. Se for possível, por favor, compartilhe a mensagem com os nossos irmãos aí, com o sistema aí que está aí, ainda não entenderam. Se for possível também, abençoados, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Você que está nos assistindo pela gravação do YouTube, quando terminar, por favor, não vai pagar nada, não vai te custar nada, apenas você vai nos ajudar a fazer a palavra correr e ser glorificada, ser conhecida mais pelos nossos irmãos, tá bom? Um ótimo domingo para você. Receba que hoje já é o melhor domingo da sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Estaremos aqui na próxima semana, querendo Deus, receba o que Ele quer, não é isso? Porque Ele é o nosso dono. Estaremos aqui se Ele permitir, é isso? Então, muito obrigado pela sua participação e até o próximo domingo. Saiba, você é abençoado, tá bom? Com todas as bênçãos.